Recentemente, um fenômeno tem chamado a atenção de turistas e moradores da cidade do Cairo, no Egito. Vários cães estão sendo avistados no Planalto de Gizé, local onde foram construídas as pirâmides e a Grande Esfinge, se comportando de uma maneira bastante peculiar, para dizer o mínimo. Eles estão rondando os monumentos, especialmente as pirâmides de Quéops, a maior entre elas. Estão sempre em bando, escalando e entrando pelas fissuras, e algumas testemunhas afirmam que eles parecem estar hipnotizados. Um deles, inclusive, conseguiu chegar ao topo da construção, que mede cerca de 140 metros, e foi flagrado por praticantes de parapente que estavam sobrevoando o local. O fato é bastante incomum, sobretudo pela carga esotérica que aquela região carrega. Muitos estão associando o acontecimento ao antigo deus Anubis, guardião da vida após a morte, da mumificação e das pirâmides. Será que este fenômeno realmente tem um significado místico? Será que os egípcios estavam certos esse tempo todo e nós estamos perto de presenciar uma grande revelação? É isso que nós vamos conferir. Não é segredo para ninguém que a civilização do Antigo Egito foi uma das mais grandiosas de toda a antiguidade. Eles dominavam várias ciências, como a medicina, a astronomia, história, sociologia, além de serem exímios construtores e agricultores, o que possibilitou que seu império se estendesse por milênios, sobrevivendo e dominando outras culturas que não conseguiam se equiparar ao seu poderio militar e intelectual. E um dos aspectos mais intrigantes de toda a cultura egípcia, sem sombra de dúvidas, é a sua religião. Os mitos que eles desenvolveram ao longo dos séculos eram extremamente ricos em detalhes e conseguiam explicar praticamente toda a realidade ao seu redor. E a característica mais intrigante da sua crença era justamente as divindades, que além de serem numerosas, em sua maioria eram antroposomórficas. Isso é, possuíam formas humanas e animais ao mesmo tempo. Um dos grandes destaques desse panteão foi o deus Anubis, o senhor da morte, do submundo, guia das almas e juiz da eternidade. Ele era representado com o corpo de homem e a cabeça de algum canídeo, que muitos identificam como um chacal, uma raposa ou um cão domesticado, sendo que o mais provável é que sua forma final seja uma mistura entre eles. Antes da chegada dos gregos, que ocorreu por volta do século 7 a.C., Anubis era também conhecido como Impu. Na língua egípcia da época, a raiz de seu nome poderia significar uma criança real, mas ele era mais conhecido por seus títulos. Os mais comuns eram aquele que está em sua montanha, senhor da terra sagrada, o cão que engole milhões e aquele que está no local de embalsamento. Na mitologia, Anubis era identificado como o deus do submundo, o guardião das almas, o personagem mais importante no território do além. E isso não é pouca coisa, afinal, a morte era o ritual de passagem mais importante para os egípcios. Eles não só acreditavam na vida eterna, como também consideravam que a alma poderia reencarnar no mesmo corpo. Por isso era importante tratá-lo com procedimentos como a mumificação. Anubis estava presente em todas as etapas desse ritual. Ele era responsável por receber a alma e levá-la para o julgamento, a pesagem do coração. Nesse momento, o coração do defunto seria colocado em uma balança, junto com a pena da verdade, da deusa da verdade, justiça e ordem, Mat. Se o coração pesasse menos ou igual à pena, significa que seu dono teria levado uma vida pura. Então Anubis o acompanhava através do Nilo até o campo de Aaru, o paraíso egípcio. No entanto, se o coração fosse mais pesado, ou seja, se aquela pessoa tivesse levado uma vida impura, sua alma seria devorada pelo demônio Amit, um híbrido composto por partes de leão, hipopótamo e crocodilo. Um destino nada agradável, não? Todas essas atribuições eram conferidas a Anubis durante o Reino ou Império Antigo, também conhecido como a Era das Pirâmides, que perdurou até 2181 a.C. Depois disso, no Reino ou Império Médio, algumas de suas funções foram transferidas para Osíris,
que também passou a ter muita credibilidade na mitologia. Na verdade, Osíris teria sido a primeira múmia do Egito, depois que seu corpo foi fragmentado por seu irmão Sete. Anubis teria sido responsável pelo seu embalsamamento, por isso, esta passou a ser a sua principal função: cuidar do processo de mumificação. Isto e guardar os túmulos, pirâmides e levar as almas até Osíris para serem julgadas e para o campo de Aro, o que o coloca com uma função semelhante ao Caronte, o barqueiro, do submundo da mitologia grega. Mas por que será que Anubis era representado como um ser híbrido de homem com uma espécie de canina? Essa é uma das partes mais interessantes da sua história. Afinal, a cultura egípcia era totalmente baseada em imagens, desde a representação de seus deuses à ornamentação de monumentos importantes, até a sua escrita, que ao invés de letras propriamente ditas, usava hieróglifos, que são pequenos desenhos que construíam sentidos complexos ao serem combinados. Nós sabemos que os cachorros eram vistos como animais sagrados no Egito Antigo. Existem inúmeras provas disso, incluindo sepulturas desses animais que poderiam ser comparadas às pessoas dos mais altos cargos da nobreza. Muitas vezes os animais eram enterrados junto com os familiares, porque eles acreditavam que eles iriam se reencontrar na vida eterna. Mas além dessa importância, a escolha da representação de Anubis pode ter outro motivo. Acontece que os chacais e os cães, de forma geral, sempre eram vistos rondando os cemitérios. Isso fez com que a imagem dos canídeos fosse associada aos serviços funerários, departamento que era de responsabilidade do deus Anubis. Na verdade, é até difícil identificar a qual espécie ele está associado, pois suas representações parecem misturar elementos de vários seres diferentes. Na África Oriental, onde o Egito está localizado, os representantes da família dos canídeos são bastante comuns. Existem lobos, chacais, raposas, cães, tanto selvagens quanto domésticos. Na representação inteiramente animal de Anubis, que está aparecendo para você na tela agora, é possível identificar elementos de vários animais diferentes. As orelhas pontudas se parecem mais com raposas. O corpo esguio lembra a raça galgo, um cão doméstico de caça. A cauda se assemelha à de um chacal, embora seja mais longa e estreita que o normal, enquanto o focinho se parece com o de um lobo, apesar de também ser mais longo que o de costume. Já a cor inteiramente preta não é tão comum nestas espécies e provavelmente tem um significado próprio. Mas mesmo que a representação iconográfica de Anubis tenha elementos de várias espécies caninas, historicamente ele foi associado aos chacais. Mas isso provavelmente aconteceu por questões comportamentais. De todos os membros da família Canidae, eram os chacais que eram vistos rondando cemitérios com mais frequência. E isso acontecia sobretudo em túmulos recém-abertos, provavelmente porque eles estavam em busca de alimento. Quem tem ou já teve cachorro em casa sabe que eles têm o hábito de enterrar alimentos sobressalentes para buscá-los depois. E isso ocorre com todos os representantes dessa família, inclusive lobos, raposas e, claro, os chacais. Além disso, os caninos também podem se alimentar de carniça quando necessário, embora sejam eminentemente caçadores por natureza. Isso os assemelha às hienas, que por mais que sejam parecidas com os canídeos, pertencem a outra família de animais. É por isso que a representação de Anubis, o deus da morte e dos rituais fúnebres, foi associada aos cães. E é também por isso que as pessoas logo se lembraram do antigo deus quando viram cachorros se comportando de maneira aparentemente estranha nos arredores da grande pirâmide de Gizé. Mas será que isso pode significar algum presságio lá do submundo? A partir daqui, nós estamos falando sobre uma questão de fé. Há quem relacione o comportamento dos animais a uma ação divina por uma questão de crença. Os deuses do Egito Antigo não são mais tão comuns na cultura local, pelo menos ao que se refere a ritos e religião. No entanto, existem representantes modernos que desempenham a mesma função. No cristianismo, por exemplo, é Jesus, Messias consubstancial ao Deus Pai, que irá julgar os mortos. No judaísmo, isso fica a cargo de Javé e no islamismo, Alá. Todas estas são religiões monoteístas e possuem características próprias para explicar a realidade, a ética, a moral
O que acontece depois da morte? Isso significa que algumas pessoas podem interpretar o fenômeno como um indício do julgamento final, mas, como eu disse, isso é apenas uma questão de opinião e de fé. Por outro lado, há quem acredite que o ocorrido é algo comum na região e que não é necessário explicá-lo através de conceitos metafísicos e teológicos. Turismólogos e moradores locais dizem que essas cenas são bastante comuns, especialmente porque o Planalto de Gizé é um lugar frequentado por turistas que eventualmente alimentam esses animais que não possuem donos ou tutores. O mais inusitado do caso foi o cão que conseguiu escalar e chegar ao topo da Grande Pirâmide. Mas, de acordo com Marshall Mosher, o youtuber e parapente que fez o registro, o animal estava apenas brincando e caçando pombos, e logo desceu para se juntar aos seus companheiros na base do monumento. Bom, não deixa de ser um fato curioso, não é não? Até a próxima.